Bem-vindos, esse é o meu canal RiseDoc. Hoje mergulho no fascinante mundo da literatura em língua portuguesa. Neste vídeo, iremos explorar a riqueza e diversidade de obras escritas em nosso belo idioma, desde os clássicos imortais até as criações contemporâneas que continuam a moldar nossa cultura. O texto descreve uma série de informações e histórias encontradas no livro apócrifo de Enoque. O livro de Enoque é um conjunto de textos judaicos antigos atribuídos a Enoque, bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor, sendo conhecido como autor e escriba do julgamento em alguns textos do Novo Testamento. O livro de Enoque é composto por 5 partes principais: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro das luminárias celestiais, o livro das visões de sonhos e a epístola de Enoque. Ele revela histórias míticas, como os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio e a vinda do Messias. O livro de Enoque foi excluído dos cânones bíblicos judaicos e cristãos e foi descoberto entre os pergaminhos do Mar Morto, sendo conhecido por alguns judeus e cristãos primitivos do Oriente. Ele descreve visões e mistérios sobre os céus, a criação, a história de Israel, o julgamento final e muito mais. No entanto, é importante destacar que o livro de Enoque é considerado duvidoso e não faz parte das escrituras canônicas da Bíblia. Seu conteúdo não é amplamente aceito pelas principais tradições religiosas, mas é estudado por estudiosos interessados na história e na compreensão dos textos antigos e das crenças da época. O conceito de céu também é descrito de forma diferente no livro de Enoque, que descreve Deus no céu de forma totalmente diferente da Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 21, a Bíblia descreve o céu como uma cidade santa, a Nova Jerusalém, com suas portas feitas de pérolas e suas ruas de ouro. Por outro lado, o livro de Enoque fala sobre o céu como uma série de céus, cada um mais esplêndido que o anterior, e Enoque é levado em uma jornada celestial através deles. Outra questão controversa é a autoria do livro de Enoque. Embora seja atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, a maioria dos estudiosos acredita que foi escrito por várias pessoas em diferentes épocas, possivelmente ao longo de séculos. O livro também foi influenciado por outras tradições e literatura da época. Algumas partes podem ter sido escritas antes do exílio babilônico, enquanto outras partes são mais tardias, do período pós-exílio. Além disso, embora o livro de Enoque não tenha sido incluído na Bíblia canônica, ele ainda teve uma influência significativa em várias correntes do pensamento religioso e filosófico ao longo da história. Muitas das ideias e temas presentes no livro de Enoque foram incorporados em outras obras religiosas, como o livro de Jubileus e o livro dos Gigantes, bem como em textos apocalípticos posteriores. Hoje, o livro de Enoque é estudado por acadêmicos, historiadores e teólogos, e continua a fascinar aqueles que buscam compreender as antigas crenças e mitos que moldaram a história da humanidade. Embora suas origens e autoria possam ser motivo de debate, sua mensagem sobre a luta entre o bem e o mal, a presença dos anjos caídos e a esperança de um futuro Messias ainda ressoam entre muitos. Em conclusão, o livro de Enoque é uma obra intrigante e misteriosa que apresenta uma narrativa alternativa sobre a história da humanidade, suas origens, os anjos caídos e os nefilins. Embora não faça parte dos textos canônicos da Bíblia, ele ainda desempenha um papel significativo no estudo das crenças e mitos antigos e continua a despertar interesse e curiosidade até os dias atuais. Importante destacar que o livro de Enoque é considerado uma peça-chave para entendermos a evolução do pensamento religioso e teológico durante os períodos intertestamentários. Essa época foi marcada por intensos debates e discussões sobre a fé, a vida após a morte, a natureza do divino e a relação entre Deus e a humanidade. Uma das características mais interessantes do livro de Enoque é a sua descrição detalhada de visões e sonhos. Enoque é retratado como alguém que recebe revelações divinas por meio dessas visões. Essas experiências visionárias abordam uma ampla gama de tópicos, criação do mundo e eventos cósmicos até a vinda do Messias e o fim dos tempos. Além disso, o livro de Enoque contém uma seção conhecida como as parábolas, que abrange os capítulos 37 a 71. Nessa parte, Enoque tem visões do futuro e recebe explicações sobre várias questões, como a natureza dos justos e dos ímpios, a ressurreição dos mortos e o papel do Messias como eleito. No entanto, apesar de sua importância histórica e teológica, o livro de Enoque não foi incluído no cânone das escrituras de várias tradições religiosas. Judeus e protestantes consideram-no como um texto apócrifo, enquanto algumas denominações cristãs o aceitam como escritura, mas a maioria o considera como um livro de valor histórico e literário, mas não canônico. Os primeiros cristãos tinham conhecimento do livro de Enoque e se influenciaram por ele em certa medida.
Algumas das ideias presentes no livro também aparecem nas epístolas do Novo Testamento e outras obras cristãs primitivas. No entanto, o status canônico do livro sempre foi debatido e contestado. Atualmente, o livro de Enoque faz parte dos escritos apócrifos que foram preservados ao longo dos séculos. Diversos fragmentos e cópias do texto foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, no século XX, o que ressaltou ainda mais seu significado histórico e espiritual. Em resumo, o livro de Enoque ocupa um lugar especial na história das tradições religiosas e oferece uma visão fascinante do pensamento judaico e cristão durante os períodos intertestamentários. Seja como um texto religioso ou como uma obra literária de grande valor, o livro de Enoque continua a ser estudado e apreciado como um componente importante do patrimônio espiritual da humanidade. Além do livro de Enoque, existem outros textos apócrifos que também são considerados importantes para o estudo histórico e teológico. Um exemplo notável é o Evangelho de Tomé, que faz parte da coleção de textos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esse evangelho é composto por uma série de ditos ensinamentos atribuídos a Jesus, alguns dos quais são semelhantes aos encontrados nos evangelhos canônicos, enquanto outros são distintos e provocam interpretações diversas. O Evangelho de Tomé foi amplamente debatido entre os estudiosos, com alguns argumentando que ele preserva tradições antigas e autênticas do ensinamento de Jesus, e outros considerando como um trabalho mais tardio, influenciado pelas crenças gnósticas que eram proeminentes na época em que foi escrito. Outro texto relevante é o Livro de Judite, presente em algumas versões da Bíblia Católica. Este livro conta a história de uma mulher judia piedosa chamada Judite, que desempenha um papel crucial na salvação de seu povo durante um momento de conflito e opressão. A história combina elementos históricos com passagens poéticas, ressaltando a coragem e a sabedoria de Judite. Também podemos mencionar o Livro de Tobias, que narra as aventuras e desafios enfrentados por Tobias, filho de Tobi, que é cego. A história aborda temas como fé, providência divina e a importância da virtude da caridade. Esses textos apócrifos e muitos outros enriquecem nosso entendimento sobre a diversidade de crenças, tradições e pensamentos presentes na antiguidade no contexto do surgimento e desenvolvimento do judaísmo e do cristianismo. Eles nos fornecem uma janela para as ideias e preocupações que permeavam a mente das pessoas nesses períodos históricos, oferecendo perspectivas valiosas para estudiosos e curiosos sobre a história das religiões. É essencial abordar esses textos com uma abordagem acadêmica e imparcial, reconhecendo seu valor como peças históricas e literárias, independentemente de sua aceitação como escrituras sagradas em diferentes tradições religiosas. Através do estudo desses escritos apócrifos, somos desafiados a expandir nosso conhecimento e apreciar a riqueza das tradições espirituais da humanidade. Assim chegamos ao fim dessa história. Não esqueça de se inscrever e deixa seu like. Até os próximos vídeos.